Você está escutando o Cealicast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita. Olá, eu sou Josilei Francisco de Souza, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, e agora você vai ouvir a segunda parte do episódio do Cealicast com o professor José Helder. E já que a gente está falando nessa relação literatura-educação, o senhor poderia contar para a gente sobre algum trabalho em que tenha utilizado o cordel nesse campo da educação? Pronto, eu vou começar. Como é que eu comecei? Há mais de 40 anos, eu morava em Uberaba, trabalhava numa escola chamada Colégio Nossa Senhora das Dores. Quem sabe alguém de Uberaba vai nos ouvir. E eu tenho até ex-alunas ainda em contato. E a diretora do colégio era uma freira que tinha feito mestrado em Portugal, que conhecia literatura muito bem, dizia assim: eu quero que você leia literatura com os meninos. Na época era de 5ª a 8ª série, hoje é 6º ao 9º ano. E eu ficava lendo crônica, lendo poesia, e um dia eu me lembrei da minha infância, me lembrei das proezas de João Grilo, mas eu não tinha todo em mãos. Aí eu achei um livro da Abril Cultural, daquela coleção Literatura Comentada. Comprei o livro e encontrei lá as proezas de João Grilo. E levei o primeiro episódio para a 7ª série. E os meninos adoraram. E nós cantamos, professor, cantamos, né? João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia, criou-se sem formosura, mas tinha sabedoria, e morreu antes da hora pelas artes que fazia, e morreu antes da hora pelas artes que fazia. Ali acendeu a luz. Daí para frente, eu passei a levar folheto para praticamente toda a turma que eu dava aula. É lógico que, dando aula no ensino fundamental e médio, sobretudo em escola particular, eles não deixam a gente fazer o que a gente sonha. A gente tem que seguir, às vezes, uma grade muito pesada. Mas aí, quando eu chego na universidade, em 92, final de 92, aí eu tenho mais espaço. Então, eu comecei a dar pequenos cursos de literatura de cordel, ler folhetos, treinar a leitura oral, né? Até chegar no século XX, que nós criamos a disciplina Literatura Popular, aqui no curso de Letras, e criamos a disciplina Literatura de Cordel no nosso programa de pós-graduação em Letras, que hoje é uma outra professora e eu que damos a disciplina. Então, assim, ao longo do meu magistério, por exemplo, quando eu dou teoria do texto poético, eu levo literatura de cordel. Eu levo folhetos para os meninos verem, eu não levo só a dita poesia clássica, ou romântica, ou moderna. Eu levo poesia. E aí eu levo a poesia popular. Então, eu tive assim, muitas experiências, orientei alguns trabalhos, por exemplo, o Casamento e Divórcio da Lagartixa, do Leandro Gomes de Barro. Uma aluna minha fez uma experiência no 4º ano, que hoje seria o 5º. E foi uma experiência muito bonita, ler o folheto com os meninos. Agora, é um folheto grande, como é que você lê? Você não lê de uma lapada. Você lê algumas estrofes, brinca, conversa, encena. Quem quer ser a lagartixa? Quem quer ser o calango? E faz uma brincadeira. Na outra aula você pega outra parte, na outra... Então, também tem que ter um planejamento de acordo com o horizonte e expectativa dos alunos. Você não pode pegar um folheto grande e chegar assim e ler para todo mundo. Eu gosto muito de pensar na minha infância. Na minha infância, eu não gostava de história grande. Eu gostava mais de história pequena, eu gostava mais de verso solto. Entende? As histórias que eu gostava eram mais da tradição falada, que são... Os contos são curtos, eu nem sabia que era conto. Contar a história de Malassombro, eu achava uma beleza, mas elas terminam rápido, elas não se alongam demais. Então, eu acho que assim, toda a minha vivência acadêmica, eu trabalhei com literatura de cordel, eu orientei trabalhos no ensino fundamental, na primeira fase, na segunda fase, no ensino médio, continuo trabalhando, dou cursos na universidade, dou curso por exemplo, quinta-feira que vem, eu fui convidado para ir para uma escola aqui, pública, aqui a 1 hora,
40 minutos de Campina Grande, fazer uma oficina com os alunos do sexto ao nono ano, um grupo pequeno, não é todo mundo. Aí o que é que eu digo? Olha, agora um dado interessante. Não é para escrever, não, né? Porque a escola está cheia de pedir o menino para fazer folheto. Então, os professores dizem, você sabe fazer? Primeiro, aprenda a fazer. Primeiro, eu quero formar leitor. Se eu formar um leitor e ele quiser escrever, ele vai procurar esses instrumentos. Eu posso até fazer uma oficina de criação literária. Tem toda uma metodologia para isso. Mas a grande questão é formar leitor. Então, a escola fica botando os meninos para fazer folheto. O sujeito não leu nem 10 folhetos na vida. Ele não tem uma experiência. Ele não tem o ouvido, sabe, adaptado àquele ritmo. Aí eu peço para fazer. Agora o povo vai no chat GTP e bota para fazer. O chat faz tudo, né? Então, se perde a experiência, a vivência. Não se preocupe, pelo amor de Deus, em fazer escritores. Sobretudo na infância. Agora, se o menino quiser fazer o verso, valorize. Se o menino quiser inventar, valorize. Agora, não bote isso como imposição para todo mundo. Isso é um desastre. Sim. Professor José Helder, gostaria também que o senhor falasse um pouco para a gente, né, acho que o senhor já passou por algumas questões que têm a ver com esse ponto, né, mas que o senhor falasse mais um pouco como o senhor vê a importância, né, do cordel hoje, especialmente pensando nesse contexto educacional. Eu acho, professor, que assim, é uma luta levar o folheto, levar a literatura popular para a escola é uma luta. Há muita coisa na internet, ensinando como fazer, mas eu acho, às vezes, muito burocrático, às vezes, formas que não me agradam muito. Mas a primeira coisa, eu acho que é importante, é compreender o cordel como arte. E se ele é uma arte, ele vai junto com a poesia, ele vai junto com a crônica, ele vai junto com a literatura dramática. Isso é a coisa mais importante. Então, para a formação de leitores, eu tenho uma diversidade hoje de folhetos que eu acho que eu posso trabalhar. Um viés interessante que eu esqueci de dizer hoje abundam as adaptações. E tem adaptações extraordinárias. Vou só dar um exemplo, ou alguns exemplos. Os contos de fada, hoje, olha essa adaptação do Gato de Botas. E as adaptações são muito curiosas. Eu acompanhei uma tese sobre adaptação, que os adaptadores nem sempre seguem à risca tudo. A primeira grande adaptação da literatura de cordel, do início do século, que é uma adaptação do Romeu e Julieta, do João Martins de Ataíde. Ele faz a adaptação toda dentro da perspectiva da obra do Shakespeare, mas no final ele diz, olha, terminei, agora, se eu fosse escrever essa história, eu escrevia de outro jeito. Aí diz como é que ele achava que devia ser o fim. Isso é interessantíssimo. Quer dizer, você tem adaptações que dialogam, né? Olha, uma das adaptações que eu mais gosto é essa aqui, professor. Alice no País das Maravilhas, adaptada por João Gomes de Sá. Porque ele mistura o Nordeste, traz diálogos com outros folhetos, e a gente vai vendo que essa fantasia que está na Alice no País das Maravilhas está em muitas outras obras, não necessariamente nessa tradição que vem de fora. Então, você vai tendo, eu acho que um caminho interessante é o caminho das adaptações. Não, inclusive as adaptações de grandes romances aí para o ensino médio, mas para um trabalho sempre de diálogo. O que o adaptador cortou? O que ele acrescentou? O que ele amenizou? O que ele discutiu? Isso no ensino médio tem dado debates interessantíssimos. Eu vi já algumas experiências realizadas que são encantadoras, né? Espaço para debate. Então, eu acho que o caminho é levar o folheto como arte, como literatura, mas não levar só no meio do folclore. Isso é pelo amor de Deus. A literatura precisa ser levada cotidianamente. Hoje eu leio um poema, amanhã eu leio uma estrofe do folheto, depois de manhã eu leio um folheto inteiro, depois eu leio uma crônica. Quer dizer,
Eu acho que a literatura tem que ser levada cotidianamente. E no meio dessa literatura eu levo também a literatura de cordel, nesse embrolho todo, entende? Não como uma coisa separada, não como uma coisa à parte. E como o senhor vê, né, assim, essa literatura de cordel, como é que o senhor vê ela sendo usada para preservar as tradições, né, e ao mesmo tempo em que dialoga com desafios contemporâneos da educação? Toda literatura preserva as tradições ou discute as tradições, né? Há tradições, por exemplo, quando os folhetos falam dos negros, é uma tradição horrorosa, é preconceituosa. Mesmo grandes folhetos como A Chegada do Lampião no Inferno, os demônios são todos pretos. Entende? Então, conserva, mas eu acho que a tradição precisa ser sempre discutida. Aí eu acho que, mesmo que o folheto não discuta, eu também não acho que eu tenho que botar ele para fora, porque ele é preconceituoso com a comunidade negra. Mas, ao mesmo tempo, eu trago para discutir. Então, mantém a tradição e discute a tradição. Isso eu acho interessantíssimo, né? Você tem hoje surgindo muitos folhetos na Voz das Mulheres que discute o apagamento das mulheres da literatura de cordel. Teve uma cordelista na Paraíba, na década de 40, Maria das Neves, que escreveu o folheto, mas o folheto saía no nome do marido. Então, trazer todas as tradições ligadas à alimentação, às danças, às brincadeiras, mas essas tradições são permeadas de preconceitos. Então, eu acho que o cordel pode ser, mesmo que o autor não propunha essa discussão e que ele traga só o preconceito, vamos discutir. Agora, discutir não é criar uma nova ortodoxia e bota no lixo um bocado de coisa porque não é do jeito que eu quero. Porque, às vezes, tem tendência meio assim, que me assusta, que eu considero tão autoritária quanto qualquer tendência de direita. Então, o texto vai ser discutido. E ele traz elementos da nossa vida, que nós vamos chamar de tradição, das nossas brincadeiras, né? Das nossas festas, das nossas alegrias. Por exemplo, Patativa da Saré tem vários poemas sobre o sertão, sobre as festas, sobre o São João. Né? Eu fiz um levantamento para uma amiga essa semana, só de folheto que falam do São João. Né? É uma festa bonita? É, mas está sendo transformada num grande festival das betes e das bramas da vida. E aí? Isso precisa ser discutido também. Isso precisa ser discutido. Então, a tradição é sempre uma riqueza, mas a tradição também é permeada de coisas estranhas, de preconceitos, de limites. Aí eu acho que, nesse sentido, é importante manter o cordel, trazer e todas as formas de literatura para serem discutidas, e não como um catecismo, mas como uma experiência estética que nos faz pensar. Eu acho que é isso, mas não sei, não. Que ótimo. Bem, infelizmente, né, a gente já está chegando aqui no final, né? Estou aqui adorando te ouvir, professor Elber. Tá ótimo. E a gente está chegando aqui no final, mas antes de terminar, né, momentos atrás, o senhor falou, né, sobre a sua escuta, a sua relação, por exemplo, com o personagem João Grilo, né, na sua infância. E a gente gostaria, se possível, que o senhor contasse para a gente alguma memória afetiva, né, pessoal com a literatura de cordel. Então, tem muita coisa. Eu me lembro de muito verso que eu ouvi na infância, que eu ouvi o papai dizendo, que eu ouvi a mamãe dizendo. Por exemplo, houve no Nordeste uma violeira, que era raro, chamada Zefinha, e o apelido dela era Zefinha do Chabocão. O papai assistiu uma cantoria da Zefinha quando ele era muito jovem, e ele decorou verso. E a Zefinha foi cantar lá na região onde eu nasci, no interior do Ceará, e o dinheiro foi pouco no fim da cantoria. Ela era meio zangada,
e ela pegou a viola e fez o agradecimento ao seu Duco Costa, que era o dono da cantoria. E ela diz assim: prefiro beber cachaça, tirar o gosto com bosta, fazer o que o povo gosta, me abraçar com Satanás. Na casa do Duco Costa, o diabo é quem canta mais. Isso a gente escuta uma vez e adora. O meu irmão já está velhinho, agora eu sou caçula de 7 homens, né, de 12 filhos, e eu me lembro, na bodega dele, ele chegou e dizendo um verso que eu nunca mais esqueci, que é assim: minha mãe teve 3 filhos, todos 3 interesseiros. Um deu para tocar sanfona, outro para bater pandeiro, e eu dei para beijar moça, que é um serviço maneiro. E aí vai. Tem umas, professor, que eu não posso dizer aqui, que são as estrofes de sacanagem, de brincadeira, que quando era menino eu adorava ouvir, né? Um irmão meu apanhou porque disse lá uma estrofe e o papai conhecia a versão esculhambada. E ele não sabia, ele sabia a outra, porque tem isso, né? Ele cantando: era o sapo, a rã e a gia, resolveram fazer uma cantoria. O sapo velho por detrás da engenhoca com balai de tapioca para vender a freguesia. E havia outra versão, né, no mesmo tom, e ele apanhou porque o papai achou que ele estava enganando ele. Então, essas tradições de ouvir muitas coisas, né? As narrativas em verso maiores também, de assombração, de um bocado de coisa. É isso, quando eu me lembro da minha infância, ela foi permeada de verso. E eu acho que isso moldou a minha sensibilidade, muito antes de eu ir para a escola. É mais ou menos isso. Sim. Então, professor José Helder, né, a gente está chegando então ao final. Gostaria aqui, né, de agradecer em nome do SEALI, em nome do SEALIcast, imensamente a sua participação aqui com a gente, né, as suas valiosas reflexões, né, nesse episódio do SEALIcast, que está sendo muito, muito, muito especial. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço muito a oportunidade e espero que a gente possa conversar mais outras vezes. Com certeza. Então, a você que nos ouviu até aqui, muito obrigado por acompanhar mais um SEALIcast e até a próxima. Este foi o SEALIcast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail sealicast@gmail.com.